Olá, eu sou Fernando Parracho, estou participando de mais um episódio do Bioma 7 Podcast. Aqui pode tudo, desde que seja você mesmo. E hoje a gente recebe aqui com muito prazer o Pedro Abreu Júnior, que é engenheiro químico e CEO da Optipur, e a Raíssa Bernardinetti, que é nutricionista. Eles vão ajudar a gente a entender um pouco melhor o que é a creatina, para que ela serve, como deve ser usada, enfim, os mitos, as lendas em torno da creatina. Pedro, acho que a gente podia começar explicando, afinal de contas, o que é a creatina. Bom dia, Parracho. Prazer estar participando aqui do podcast, né? Creatina é uma substância endógena, tá? Ou seja, ela é produzida pelo nosso corpo, por nossos músculos. Nossa creatina está basicamente nos músculos e no cérebro. Então, você se alimentou, teu corpo está produzindo creatina. E é uma substância que está ligada à cadeia do ATP para a tua produção de energia. Então, o que acontece? Se você tem menos creatina do que deveria ter no teu corpo, você vai ficar mais fraco, o teu músculo vai ter menos força, você vai ficar mais devagar e etc. É por isso que a gente precisa suplementar. Isso, você tem duas formas de suplementar. Qualquer proteína animal tem creatina, tá? Então, qualquer músculo animal tem creatina. Mas teria que comer uma quantidade grande, 1 quilo de carne bovina, peixe, por dia para ter essa suplementação que vai te trazer os benefícios que a creatina traz. Que isso aí, durante o podcast, acho que a pessoa mais adequada para falar sobre isso vai ser a Raíssa. A creatina sintética ela é produzida através da ciamida e da sarcosina, tá? São duas substâncias que não são substâncias que a gente deve consumir na forma que elas vêm, né? Mas dentro da reação, uma reação química bem feita, você consegue fazer a síntese da creatina idêntica que a gente tem no corpo da gente. Daqui a pouquinho a gente vai explicar melhor as diferenças que existem entre as várias definições de creatina, né? Mas eu queria perguntar para a Raíssa, com tanto nome difícil aí, científico, né? Sim. Que o grande público não tem noção do que significa cada um desses nomes, né? Uhum. A gente pode tomar creatina sem medo? Com certeza. A creatina é um dos suplementos mais seguros que a gente tem, porque tem muito estudo. Tem estudo em criança, em idoso. Então, existem muitos mitos em volta da creatina, por isso que é muito importante a gente estar aqui falando sobre isso, mas é um suplemento extremamente seguro. Muita gente relata medos ou receios, né, de consumir a creatina. E por isso aí acabam surgindo muitos mitos, né, em relação ao produto. Uma das coisas que se fala é que tem que tomar cuidado com os rins. Se tomar muita creatina, vai fazer mal para os rins. Claro que o exagero não serve para substância nenhuma, né? Sim. Mas explica para a gente, isso é fato? Existe esse risco? Há uns anos atrás, quando a creatina começou a virar essa moda de suplementação, começou a vir essa história de que ela sobrecarrega os rins. Assim como dizem que o whey protein também sobrecarrega, mas isso não é verdade. Para uma pessoa saudável, não tem risco nenhum na suplementação. Mas é o que você falou, né? Os excessos, a gente deve ficar de olho sempre nos excessos. Então, eu acho que a creatina é um suplemento muito bom, mas ela veio numa onda agora, ali da pandemia para frente, dela começou a ser superestimada. Começou tanto pro bem quanto pro mal, né? Então, teve gente que começou a falar que melhorava a cognição, que servia para várias coisas que, na verdade, não tem tanto estudo que comprove, como também veio gente falando que ela tinha essa questão dos rins, ou que causava queda de cabelo, e também a gente não tem nada cientificamente que comprove. Então, ela, como eu te disse, ela é um suplemento seguro, mas eu acho que o mais importante de tudo é a gente avaliar também caso a caso, né? Não é porque é um suplemento bom, importante, que todo mundo precisa. Muitas vezes não precisa. Com a alimentação a gente já consegue suprir. Se é uma pessoa que não faz uma atividade física tão vigorosa, que treina tantas vezes na semana. Então, por isso que é legal a gente olhar caso a caso. Pedro, vocês que produzem na Optipur a creatina, né, embalam, vendem a creatina, qual é a maior preocupação de vocês ao selecionar a matéria-prima? Bom, a preocupação vem dentro do que eu comentei contigo na tua primeira pergunta. A creatina a creatina sintética é produzida a partir de 2 elementos que não são próprios para a alimentação humana, tá? Então aí a gente vai falar um pouquinho de coisas técnicas, né? Quando você vai fazer qualquer reação de síntese orgânica,
você não tem 100% de eficiência na reação. Então, não vou misturar a sarcosina junto com a cianamida e do outro lado vai sair creatina. Então, 85%, 95% desses componentes vão virar creatina. Então, pronto, aí já foi um pedaço do que acontece quimicamente. Outro ponto, toda reação química você não consegue garantir que 100% do que você queria produzir vai virar o que você queria produzir. Então, tem um outro elemento tóxico na síntese da creatina, que é a diacetonamida. Então, o que acontece? Produzida a creatina com alta eficiência, você vai passar por uma fase de purificação. Então, você vai misturar um solvente que tira um componente que você não queria, aí você passa por outro solvente que vai deixar só o que você quer e assim por diante. Então, a principal preocupação de você oferecer uma boa creatina é você garantir que você só tenha creatina dentro do que você está vendendo. Porque o que não for creatina lá dentro é diacetonamida, é cianamida ou é a sarcosina. Quer dizer, então, dentre outras coisas que podem estar lá dentro. Então, importantíssimo. Vamos dizer, isso eu sempre brinco com meus amigos. Ó, tô com uma dor de garganta. Eu vou comprar um remédio na farmácia. Tem metal pesado, pode ter, eu vou tomar uma semana. Mas a creatina a gente consome todo dia, é um produto de consumo diário. Então, qualquer substância que tiver dentro da creatina e que não seja bom para o seu corpo, isso vai fazer diferença. E aí vale a pena até comentar, como é que você garante que tem uma boa creatina? Recomprando uma boa creatina, porque ninguém produz creatina no Brasil. Creatina que está no Brasil, a creatina monoidratada, basicamente vem da Alemanha, tem um fornecedor que tem o selo Creapure, que não é um selo de qualidade, ele quer dizer que a procedência da matéria-prima é essa, ou vem da China. Da China tem um fornecedor que se chama Baosui. Esse fornecedor ele tem fabricante de creatina, ele tem uma creatina tão pura quanto a Creapure e um pouquinho mais fininha, a granulometria é um pouquinho menor. No nosso ver, a visão da Optipure é que essa é a melhor creatina do mundo, e é o que a gente invasa. E ela tem 99,9% de teor de creatina garantido. Aí depois você tem outros bons fornecedores na China, mas que garantem só 99,5% de teor de creatina. Então, o segredo está no fornecedor e na transparência. Quer dizer, a Optipure a gente deixa bem claro o que está dentro do nosso potinho. E hoje, a maioria dos fornecedores, você garante um teor de creatina, mas você não diz, estou colocando aqui essa creatina. A creatina vem associada a várias outras definições, né? Como você falou, monoidratada, HCl, tamponada, alcalina. Como é que o consumidor faz uma distinção entre o que é creatina, o que não é, ou qual é a mais pura? Então, vamos lá. A pureza vai estar ligada a reações químicas, como a gente falou. Então, você pode ter qualquer outro tipo de substância pura ou não. Mas tem um detalhe que é a Anvisa. A única creatina autorizada a ser fornecida no Brasil é a creatina monoidratada. Ponto. Então, você está tomando um produto que não seja creatina monoidratada, veio de outra fonte. Depois você vai olhar para a substância. Qualquer creatina, ela vai virar creatina dentro do seu músculo. Então, a eficácia de qualquer uma delas vai ser muito parecida. Você pode ter algo que se absorva mais fácil no teu estômago, com mais dificuldade, mas você já começa a ter uma dificuldade, quando você não está tomando creatina monoidratada, de confiabilidade de uma empresa que está vendendo algo que não é autorizado pela Anvisa. Então, você já começa... Tá? Então, e a forma de creatina mais estudada no mundo é a creatina monoidratada. Vale a pena até falar um pouco. Tem pessoas que têm algum desconforto gastrointestinal quando tomam creatina. E por isso que foram desenvolvidas basicamente essas outras formas, ou para absorver mais rápido, ou para diminuir o desconforto gastrointestinal. Mas dentro da monoidratada tem duas formas de você fazer isso. Primeira, tome uma creatina com uma granulometria mais fina, que é o caso da Optipure. 90% dela passa por uma peneira que se chama 200 mesh, enquanto a maioria passam só 70%. E a outra, ela a creatina ela é de uso contínuo e ela é acumulativa no teu corpo, cumulativa, né? Então, o que acontece? Você tem que tomar todo dia, independente do horário. Então, se você tem desconforto, divida em 2, 3 doses no dia. Em vez de tomar 3, 5 gramas de uma vez, divide aos poucos, tá? Então, acho que o recado sobre o uso é esse, né? E da diferença dos tipos, dos tipos. Raíssa, então, o Pedro citou, né, um horário
Se é que Sim. tem um horário, existe um horário mais apropriado para tomar creatina? É como o Pedro falou, a creatina ela é de uso crônico, então você vai fazer a suplementação e vai gerando essa saturação de creatina no músculo. Então, independente do horário, o pessoal acha que tem que tomar antes do treino ou depois do treino. E o que ele falou é perfeito. Se você tem esse desconforto, eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco de desconforto. Vou tomar a Dalptipure para fazer um teste. Mas eu prefiro realmente fracionar ela em 3 vezes ao dia para não ter esse desconforto. Não faz diferença nenhuma para o organismo. Nenhuma. E como é que a creatina funciona no corpo da gente? Perfeito. Eu gosto de explicar para os pacientes de uma forma bem didática, né? Então, pensa comigo lá, a pessoa vai fazer um treino de musculação. Vai fazer um exercício de leg press. Você faz musculação? Faz, né? Aquele que a gente empurra. Isso mesmo. Então, você pensa numa barrinha de energia, tipo o que a gente tem no celular, assim, do carregamento. Você foi lá, você fez a primeira série. Dá 10, 15 repetições. É como se você usasse toda essa barrinha de energia. E a creatina, ela faz essa recuperação rápida. Então, ela enche de novo essa barrinha em coisa de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, para que você consiga novamente ter força para fazer a nova série. Então, ela funciona exatamente nessa recuperação rápida, para que o músculo ele esteja preparado para dar o seu melhor ali de novo. E não só na musculação, né? Se a gente for pensar em exercícios de potência, de explosão, ela é útil em muito tipo de esporte. A gente pode pensar na corrida, naquele sprint final que a gente dá, é super importante ter creatina no músculo. Na natação, os 100 metros rasos, 50 metros rasos, precisa de muita explosão. Exercícios de luta, então ela é muito útil para vários tipos de exercício, não só para musculação. E é por isso que a gente deve consumir diariamente? Sim, independente de treinar ou não, é importante fazer o consumo diário. Tá. Algumas coisas a respeito de mitos, talvez, né? A creatina engorda? Tem muita gente que tem medo de tomar creatina porque acha que a creatina engorda. O que acontece é que ela leva água para dentro do músculo. Ela fica armazenada dentro do músculo e ela carrega a água com ela. Então, ela dá essa falsa sensação de inchaço que a pessoa pode ter ou ficar um pouco mais pesada, mas é um inchaço bom. É como se essa garrafinha aqui fosse o nosso músculo e ela tivesse toda amassada. A creatina ela é a água, então ela deixa o músculo mais denso, mais bonito. O que pode acontecer é uma pessoa que está com um percentual de gordura mais alto, mulher acima de 20, desculpa não, 20 não. Homem acima de 20, mulher acima de 25%. Então, se o percentual de gordura tá mais alto, a pele tá mais grossa. E aí o músculo vai ficar mais cheio, mas a pessoa não tá vendo que é um músculo porque a pele por cima, a gordura por cima tá escondendo. Então, ela dá essa falsa sensação de inchaço. É um inchaço bom, é um inchaço positivo. Mas a gente tem que olhar, mais uma vez, para cada indivíduo. Então, se a pessoa tá buscando estética e ela tá ali precisando perder peso, tá acima do peso, primeiro a gente se preocupa em fazer ela perder um pouco mais para depois suplementar, ou faz uma dose um pouco mais baixa, justamente para não dar essa falsa sensação de inchaço. Pedro, vocês como fabricantes, fornecedores de creatina, vocês têm uma preocupação muito grande com os testes, né? Sim. A respeito da qualidade, para atestar a qualidade do produto, né? Conta pra gente um pouco, assim, para quem usa a creatina, não conhece essa parte técnica, né? São feitos vários testes, é feito todo um acompanhamento técnico, né? Sim. Vamos lá. A gente está há 2 anos e meio no mercado, empresa formada só por engenheiros químicos, né? Eu, engenheiro químico, o Dalmo, meu sócio, engenheiro químico, o Lian, outro sócio, começou a engenharia química com a gente, foi para a administração, e a Mariana, outra sócia, engenheira química. Tá? Então, primeira creatina que a gente importou da Balsui, enviamos para fazer análise em laboratório. 102% de pureza. A gente falou, pô, o que é isso, né? Entramos em contato com o laboratório e falou, por favor, me explica que mágica é essa, né? 102 gramas. Falou, não. O ensaio que a gente faz aqui no laboratório, e na época era isso, né? Ele tem mais ou menos 11% de precisão. Então, se deu 102%, quer dizer, óbvio, não foi acima de 100, ela tem entre 100 e 100 menos 11, vamos lá, tá com até 91. Ele falou, poxa, e aí? Como é que a gente fica, né? E passou tempo até para a gente aprender a entender um pouquinho melhor isso. Mas até como engenheiro químico, passou um tempo, a gente começou a entender um teste muito simples. Quer dizer, o pessoal fala muito de teste do iodo. Teste do iodo,
você só vai pegar creatina que você pegou um fornecedor horroroso, porque aconteceu alguma coisa no teste do iodo, ele não pegou creatina, ele misturou com algum amido, com maisena, farinha de trigo, qualquer coisa assim. Existe isso no mercado? Existe. Aí falam, o teste de vinagre. É outra coisa que foi misturada. Misturaram bicarbonato de sódio, carbonato de sódio, qualquer coisa que você mistura com vinagre, ele vai. Então, esses testes não servem para diferenciar se a creatina é boa ou não. Então, primeira coisa, você vai ter que confiar no fornecedor. A outra coisa, quando você tem bons fornecedores, para você saber se ela é pura mesmo, o melhor teste é coloca na tua boca, pó puro, não com água, um pouquinho numa colherzinha pequena e sente o gosto na boca inteira. A creatina 100% pura, você não vai sentir gosto de nada, ela não tem gosto. Quando você sentir um gostinho de remédio no final, aquilo são as impurezas que a gente já comentou dos ensaios. Tá? Então, via de regra, confie, tem que ser um fornecedor de confiança. Dentro dos fornecedores de confiança, o teste caseiro não é iodo, não é teste na sua boca, se não tiver sabor, é coisa boa. Né? E transparência de fornecedor também. A Optipur é uma empresa que deixa bem claro, eu só invaso nos potes da Optipur creatina da Balsui, ponto. E é o que tem de melhor no mundo. Mas basicamente vai ser essa relação de confiança ou não. Posso dizer que é pouquíssima gente que invasa Balsui no Brasil. Tá? 70%, 80% do mercado é de marcas que atendem, de fabricantes que atendem a Anvisa, tá? Mas que você vai sentir aquele gostinho amargo no fim. Efeito muscular, diferença nossa para os outros? Nenhuma. Qualquer creatina com 99% de teor de creatina vai te dar o mesmo benefício muscular, mas entra naquilo que a gente já comentou. Você vai tomar todo dia. Você quer tomar uma substância que não seja boa para o seu corpo todo dia? Se não quer, tem que ir. E uma coisa que a gente tentou posicionar nossa marca, a gente podia, por exemplo, invasar a creatina e pedir autorização, óbvio, você precisa da autorização para invasar a Creapure. Mas a gente sempre teve a visão de entregar um produto de qualidade extrema, o que tem de melhor no mundo, a um custo adequado para o cliente. Tá? Então, porque é uma relação custo-benefício, como a gente isso, sempre fala. E é possível. Na minha visão como químico, eu estou entregando algo tão bom ou melhor que a Creapure, né? Mas eu não tenho nada a falar da Creapure, é excepcional, né? Mas as outras fabricantes não chegam nesse ponto. A Abenutri, que é a Associação Brasileira de Empresas de Produtos Nutricionais, ela passou a divulgar um ranking, né? Com testes independentes, mostrando as especificações das marcas, quais são puras ou não. Como é que você vê essa iniciativa? Ela ajuda, traz um auxílio para o consumidor escolher? Ela ajuda, e acho que aí tudo que a gente já falou aqui serve como base para passar a minha opinião. Ela ajuda a separar quem vende creatina de quem vende outras substâncias. E a Abenutri, quando ela faz os laudos delas e a análise, ela utiliza esses mesmos laboratórios que hoje tem mais ou menos 5%. Se pegar, isso é um laudo de creatina da Optipur, e a gente vê, deu 100% de pureza, mais ou menos 5%. Ou seja, minha principal garantia não está nesse laudo, tá? De quem é meu fornecedor, tá? Mas ela serve para separar o joio do trigo, ou seja, alguém que deu 92, 90, já tem alguma coisa errada, deu abaixo disso, então serve para você entender que marcas você não deve consumir. Mas e do outro lado, ela acaba nivelando por baixo quem faz um trabalho acima disso. Quer dizer, hoje você só tem a marca da Creapure, que aí você tem certeza que está tomando uma creatina puríssima, mas você não diferencia 99,9% de pureza de 99,5%, até porque os laudos não diferenciam. Né? Então, claro. É o lado positivo de separar o joio do trigo e o lado que, no fundo, você acaba às vezes nivelando coisas que são diferentes. Raíssa, vamos falar dos mitos e lendas aí a respeito da creatina. E vamos naqueles que são mais voltados para a estética, que é a grande preocupação da maioria das pessoas, né? A creatina faz cair o cabelo? Não, graças a Deus, né? Eu também não senti isso. Né? E eu acho engraçado que quando começou essa história da creatina cair o cabelo, eram muitas pessoas que falavam que, na verdade, faziam uso de hormônio, e aí o problema era a creatina.
né? Então, atletas, fisiculturistas, né, que a gente sabe que faz uso, né, de hormônios, falando que a creatina estava fazendo cair cabelo, mas não faz. Quer dizer, muitos desses mitos, digamos assim, estão associados a outros comportamentos, a outros produtos que são consumidos, né? Eu vou colocar algo, né, como alguns dos subprodutos de reação podem causar isso. Perfeito. Então, você tomar uma creatina de procedência duvidosa, pode acontecer. Não é a creatina que está fazendo isso, né? Mas São as outras alguns substâncias subprodutos podem eventualmente causar isso. E é isso, né? É o conjunto, né, de coisas que a pessoa muitas vezes está fazendo, né? Não Sim. só. Mas faz sentido isso que você falou mesmo, porque às vezes a pessoa acha que está consumindo creatina. Exatamente, está tomando um monte de outras coisas, né? E mesmo remédio, se a gente for olhar remédio de qualquer tipo, as doses são não sei quantos microgramas, não sei quantos miligramas. Então, qualquer substância que esteja presente, que não seja o que você deseja, pode causar algum efeito colateral que a gente não tem nem como medir, nem... Quer dizer, os estudos todos que existem de creatina foram feitos com creatina monoidratada pura, né? Então, você começa a ter outras coisas aí dentro que teria que se ver. A de acetonamida faz cair cabelo? Eu não sei, aqui não posso falar. Cianamida faz? Também não sei. Então, quer dizer... Mas pode estar relacionado com alguns outros problemas. Né? Exatamente. E aí é bem mais difícil de você conseguir investigar, porque teria que fazer um estudo com cada uma das marcas para descobrir se, de repente, aquela marca tinha que olhar, exatamente. Causa queda de cabelo. Quer garantir, toma uma creatina pura. Exato. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, 60 a mais, e falei, por que você não toma creatina? Porque ajuda na recuperação muscular. Ela falou, não, esse negócio é para jovem. É isso mesmo? É só para jovem ou pessoas com mais idade podem consumir tranquilamente a creatina e ter os benefícios do produto? Então, podem e devem, né? Se você pensar no 60 a mais, como é importante a força muscular, resistência, ter um músculo denso para evitar uma queda, uma fratura. A gente vê cada vez mais comum a gente vê pessoas acima de 60 anos tendo quedas e tendo fraturas. Então, a creatina associada com a musculação é o segredo da longevidade. E não engorda? Não, pode ficar tranquilo. Pedro, como é que você vê o mercado brasileiro? O brasileiro é muito suscetível à propaganda, à informação, boa e ruim, né, infelizmente, mas houve um aumento no consumo da creatina à medida que os benefícios do produto vão sendo divulgados, enfim, médicos, nutricionistas passam a falar desse produto, o que ele pode ajudar, enfim. Como é que você vê o mercado brasileiro? Falando mais em termos gerais de suplementos, a creatina e outros suplementos. A gente está caminhando no caminho certo? Via de regra, tem boas empresas que estão no caminho certo, sim, né? Existem algumas diferenças. Vamos dizer, creatina está no caminho certo. Quer dizer, você tem selos, você já tem uma associação que separa o joio do trigo e assim por diante. Whey protein, mais difícil, e a Optipur não tem whey protein e nem pretende, tá? Porque é um mercado extremamente concorrido, existe muita mistura de outros aminoácidos com whey que são mais baratos para fazer parecer que passou num teste. Essa questão do whey é complicado. Peguem uma marca de muita confiança. Aí você vai para outros suplementos, pré-treino. Os pré-treinos do Brasil são basicamente estimulantes. Se eu comparar um pré-treino brasileiro que só tem estimulante com um top americano que tem um monte de outros componentes para melhorar a tua oxigenação durante o treino, quer dizer, a gente está muito distante. Inclusive a Optipur pretende aí até o início de 2026 lançar um pré-treino nos padrões dos pré-treinos americanos. A gente tem umas 2 ou 3 substâncias desses pré-treinos que não são aprovadas pela Anvisa, e a gente está trabalhando para encontrar os equivalentes aprovados que tenham a mesma função. Mas, via de regra, quer dizer, você tem um bom mercado, tem algumas restrições que a gente entra de Anvisa, que tem alguns componentes que são seguros. Eu até fugi de um, eu sou diabético, né? Mas sou engenheiro químico, eu não sou... eu queria usar como carboidrato a alulose. A alulose é um carboidrato que é a frutose invertida. E teu organismo não reconhece a alulose como um açúcar e você acaba eliminando ela toda pela urina e acaba até carregando um pouco de glicose. Seguro no mundo inteiro, tá?
E é um açúcar, não é um edulcorante, você não está tomando um álcool, não está tomando nada. Mas ainda não é aprovada pela Anvisa. Então a gente tem essas questões de no Brasil ainda do que é aprovado ou não. Mas, responder, via de regra, a gente está muito bem. Em matéria de padrão de qualidade, o mercado brasileiro se equivale ao mercado internacional? Digo nos Estados Unidos, Europa. As boas marcas, sim. Até porque o Brasil não fabrica as matérias-primas. Tá? Tirando o whey protein, o colágeno que é fabricado no Brasil, mas tudo que é feito através de síntese orgânica, o Brasil não fabrica. Então, ou vai vir da Alemanha, ou vem dos Estados Unidos, ou vem da China, e é um mercado global. Então, um bom fornecedor vai estar colocando os bons produtos que existem no mundo. Uhum. Raíssa, a creatina, ela ajuda mais quem pratica o esporte? Ou seja, eu tomo creatina diariamente, mas não pratico esporte. A creatina vai fazer um efeito no meu organismo. Se eu tomo a creatina e pratico esporte, faço musculação, corrida, caminhada, enfim, ela funciona melhor? Como o Pedro falou no começo da nossa conversa, a creatina ela é uma substância que o nosso corpo produz. Então, uma pessoa que não pratica esporte, ela não vai precisar fazer suplementação. Ou que pratica ali 2 vezes na semana, eu não vejo necessidade. É mais para quem faz uma prática de esporte, de atividade física um pouco mais intensa mesmo. Ou com mais regularidade. O jeito certo de tomar é ingerir ela pura e depois tomar um copo d'água? Pergunta bem simples, tá? Ou misturar a dose recomendada num copo com água, diluir bem e tomar. Acho que até o Pedro vai saber falar melhor do que eu. Para mim não faz diferença. Faz diferença? Não faz diferença. Em alimentos? Não né? faz diferença nenhuma. Né? Agora, o que existe, e que às vezes as pessoas não sabem, o scoop tem 3 gramas ou 5 gramas, tem um motivo, né? Além de ser a dose que você precisa, mas a creatina não é muito solúvel em água. Tá? Então, o que acontece? Se até 3, 5 gramas num copo d'água, ela vai dissolver. Se você colocar mais, não, porque a solubilidade dela a 20 graus é 17 gramas por litro. Essa creatina nossa tem um benefíciozinho, que ela é tão fininha que ela acaba, se você colocou um excesso a mais, ela fica em suspensão. Então, quem tomar vai reparar que não fica aquela, o que todo mundo conhece, aquela areiazinha embaixo. Então, ela vai dissolver todo. Mas, é o que eu falo, uma cumulativa não vai fazer diferença nenhuma. Mas... Eu vou experimentar a OptiPure porque a marca que eu uso sempre deixa um pouquinho. E aí você tem que ficar adicionando água, mexendo de novo. Eu faço isso umas 3 vezes. E eu ia falar até sobre isso, dessa questão da... Tem gente que faz saturação de creatina, então para ter um efeito mais rápido, durante uma semana toma uma dose maior, de 20, 25 gramas. E aí, nesse caso, então, a OptiPure seria interessante por ter essa solubilidade melhor. Ou dá para misturar um carboidrato também, né? Que ajuda a solubilizar melhor. Tem um exemplo, é da família, né? Quer dizer, tem uma tia que praticamente me criou e ela adora a nossa creatina, né? E ela teve recomendação por idade, quer dizer, por um benefício que é diminui o problema de osteoporose por você ter mais rigidez muscular, principalmente nas mulheres, né? Ela mistura no café. E a solubilidade da creatina ela sobe com a temperatura, né? Então, se tiver com algo quente, vai dissolver melhor. Como não tem gosto de nada, não atrapalha o café dela. Não muda, não modifica o sabor do café. Exatamente. E vocês estão produzindo colágeno agora também. Fala um pouquinho pra gente. Então, quer dizer, dentro da mesma linha da creatina, a gente está começando a lançar outros produtos, mas sempre tomando cuidado de trazer um ingrediente de alta qualidade, né? E uma fórmula limpa, né? Então, a gente lançou um colágeno, que é uma fonte de proteína, e o que a gente alega de benefício como fonte de proteína, tem alguns outros benefícios acessórios, talvez a Raíssa possa falar, junto com vitamina C. Então, um colágeno que a gente usa é o Genuin, feito pela JBS. Dentro do nosso produto tem o selinho ali da Genuin, e dentro da mesma linha, sem produto puro que traga um benefício. A gente pretende, até o final do ano, lançar uma proteína vegetal, que seja bem balanceada, e a gente está cuidando bastante com o sabor, para ter um sabor adequado, que como colágeno substitui em parte o whey, né? Mas não completamente. Mas a proteína vegetal já chega muito perto disso. E o que a gente comentou do pré-treino. Então a linha de produtos está crescendo, e sempre a gente vai nessa linha de entregar altíssima qualidade e selecionando algum ingrediente
que a gente possa trazer um bom custo-benefício para o cliente. A gente está se encaminhando para o final. Queria fazer mais uma pergunta para a Raíssa a respeito do colágeno. Só mulheres devem tomar o colágeno? O colágeno, ele entra como uma fonte de proteína e aí a gente tem que ver a necessidade de cada um. Então, como substituição do whey é uma ótima opção porque muitas pessoas têm intolerância, alergia à proteína do leite, né? Então, a lactose também, ao açúcar do leite. Então, o colágeno, ele entra como uma substituição bem interessante. E aí até tem essa questão da cadeia de aminoácidos, do whey ser um pouco melhor, mas aí, se a pessoa tem um consumo bom de proteínas, ele vai substituir tranquilamente e pode ser usado por homens. Raíssa Bernardinetti, nutricionista, muito obrigado pela Obrigada sua presença aqui no Bioma 7. Pedro Abreu Júnior, da Optipur, muito obrigado por trazer tantas informações úteis e importantes para a gente saber, né? Principalmente para quem gosta de consumir, precisa consumir a creatina e faz essa suplementação. Eu agradeço muito a vocês, desejo sucesso aí para vocês nas suas atividades, enfim, e deixar as portas do Bioma 7 aqui abertas para sempre que vocês tiverem alguma novidade, principalmente agora quando vierem os novos produtos, trazer para a gente divulgar aqui, tá bom? Esse foi o Bioma 7 sobre a creatina, né? Mas a gente falou de muita coisa aqui. Bioma 7, aqui pode tudo, desde que seja você mesmo.